que você tiver mais saudável em casa, fica mais fácil de você seguir. E assim, escutando vocês falando, eu fiz um link aqui de muito do que eu prego na minha prática profissional, né? Que um dos pilares da mudança do estilo de vida, ela parte pelo ambiente em que você está, ou seja, o contato social que você tem, é um dos grandes pilares. E um outro pilar que também é fundamental é o da nutrição, da alimentação. O cuidado que a gente tem que ter com os alimentos. Então, escutando vocês falarem, a gente percebe o quanto é importante o nosso meio. E muitas vezes, quando nós estamos em um meio que não é propício a hábitos saudáveis, mas quando a gente é consciente de que precisa mudar, por que não nós não sermos, né? O, ou vamos dizer assim, o vendaval, a gente funcionar como exemplo para aquele grupo, a gente começar a praticar, né, novos hábitos, pelo menos ao menos tentar praticar novos hábitos e servir, como o Fabiano mesmo falou, aí no exemplo do atleta, como exemplo para outras pessoas, e isso vai fazendo um efeito dominó. Um chama o outro, que chama o outro, e de repente aquela casa que tinha um hábito totalmente desregulado do ponto de vista nutricional, passa a adquirir práticas mais conscientes de alimentação, passam a ter aí mais consciência, mais conceitos psicológicos e nutricionais para saber o que usar, o que não usar, mas a gente acaba tendo também pessoas que levam muito ao pé da letra e acabam assumindo alguns comportamentos mais, vamos dizer assim, radicais. E um deles seria a alimentação mais restritiva. E eu queria perguntar, tanto do ponto de vista da nutrição, quanto de vista também do ponto de vista do atleta, como é que vocês enxergam é, um padrão mais restritivo de alimentação? Ianca, me conta um pouquinho sobre isso. Então, para mim, vai depender se essa restrição é feita com o profissional, né? O profissional nutricionista. Existe um déficit calórico, dependendo do que você deseja fazer, o seu objetivo. Se o seu objetivo é perder gordura, então tem um déficit calórico seguro para fazer. O problema são as pessoas de casa querendo emagrecer ou querendo entrar na vida do atleta sem um acompanhamento profissional e fazer essas restrições severas, ou seja, dieta da moda, seguir dieta do coleguinha, porque cada pessoa tem uma energia, tem uma quantidade X de calorias para serem consumidas. E aí, essa restrição, que não é feita por profissional, acaba levando um ciclo vicioso, ou seja, a pessoa vai lá, reduz, quer emagrecer, vai lá, reduz carboidrato, reduz não, corta carboidrato, reduz, tem uma restrição muito severa. Aí aumenta a ansiedade, porque você não consegue manter uma restrição calórica alta por longo período. Quando aumenta a ansiedade, você tem um pico de compensação, ou seja, você tem atitudes compensatórias. Quando você tem atitudes compensatórias por um dia frustrante, um dia difícil, você começa a ter um alto consumo calórico, ou seja, come bastante, e aí vem o sentimento de culpa, de frustração, e renova de novo, faz aquela restrição. Ou seja, às vezes você pode até perder peso, né? Porque peso é diferente de você emagrecer. Você emagrece perdendo gordura e ganhando massa muscular, né? Perder peso, você perde peso em números. Por isso que eu sempre falo aos pacientes que o peso, ele não significa absolutamente nada. Fabiano tem... Quantos quilos, Fabiano? Uns 80. Uns 80. Pode ser totalmente diferente de outra pessoa com 80 quilos. Então, a composição corporal é diferente, entendeu? Perfeito. Perfeito. Então, assim, e isso até me lembra comportamentos que a gente recebe na clínica da psiquiatria, da própria psicologia, em que os pacientes utilizam de mecanismos compensatórios com a estratégia de ser mais rápido, né? De não buscar o caminho ideal e sim aquele que é mais simples e muitas vezes mais danoso,
né? Então isso é muito comum. E aproveitando essa fala de usar a dieta do coleguinha, a gente vê demais o uso do remédio do vizinho. Uhum. Então isso é uma coisa que se repete e a gente tem que bater forte na ideia de não pode ser dessa forma, há um risco nisso. Então cada metabolismo funciona de uma maneira diferente. A gente precisa de indicações para usar determinadas substâncias, sejam elas medicamentosas, sejam elas suplementares, mas a gente tem indicações. E o que a gente mais vê são pessoas usando de acordo com colegas, amigos, vizinhos, familiares, e isso gera um prejuízo. E, Fabiano, na prática do esportista, assim, do atleta, você costuma perceber se há esse uso restritivo da alimentação ou quando existe, há uma estratégia específica para isso? Sim, eu já tive transtorno alimentar pós-competição. Em 2018, meu primeiro campeonato brasileiro,